Acabou em Osasco. Ceará perde mais uma. Não ganha em casa e perde fora também. O Alvinegro, o Oeste, recupera-se. Jogando no campo dos seus mandos de campo. Ganha do Ceará 2-0. Vem aí para a repercussão dessa derrota alvinegra. E muito mais informações no lance final. Quem é que vem, Tchavan? Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem. Oeste, Ceará. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. A 3 FM. Com o lance final. Muito bem, no ar o lance final com a equipe Bola na Rede em 91,3 da 3 FM, a rádio oficial do forró, mandando muito bem no esporte e no futebol. Não deu provozão mais uma vez. Oeste 2, Ceará 0, jogo que aconteceu em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati. Luiz Guilherme, na saída dos jogadores. O que falar depois de mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, a 9ª rodada, Ceará fazendo 2 jogos fora de casa, o primeiro já se foi contra o Oeste, o time foi derrotado mais uma vez, agora vem o Luverdense. Olha, Adriano, a equipe, como nossos comentaristas bem frisaram, até que teve o domínio de bola no primeiro tempo, no segundo tempo a equipe não conseguiu encontrar um futebol convincente, acabou perdendo por 2-0, complica a situação até do Silas, porque o Ceará tem esses 2 compromissos dificílimos pela frente diante do Luverdense, depois da equipe do Botafogo, jogo que está programado para acontecer no PV, deve mudar para a Arena Castelão, porque é o jogo de maior apelo que o Ceará tem na Série B, é a equipe do Botafogo, né? Só que pelo momento ruim, eu não sei também se o torcedor vai comparecer em grande número nesta partida que o Ceará vai ter pela frente diante do Botafogo, quando fizer essa com o Luverdense na terça-feira, portanto, 10h30 da noite, o grupo deve fazer aí um treinamento, a gente vai confirmar a programação, mas segue de São Paulo para Mato Grosso, faz o jogo na terça e aí se retorna à capital cearense. Nenhum jogador do Ceará, dos que estavam pendurados, tomou cartão amarelo, portanto o Ceará tem aí à disposição, vai ter o retorno do goleiro Thiago Campanharo, se assim quiser o treinador, eu creio que ele vai retornar, e fica aí a indagação, questão do Marinho. Marinho fez a última partida com a camisa do Ceará no jogo passado diante do Santa Cruz. Iremos saber, iremos confirmar, ver se a gente consegue essa confirmação ainda hoje por parte da diretoria do Ceará, Adriano Júnior. A pressão é grande, são 7 jogos sem vitória, 6 derrotas. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o time permanece com 5 pontos na tabela, um número muito irrisório para o que o Ceará, pelo menos, criou essa expectativa na sua torcida, que jamais imaginaria, depois da 9ª rodada, estar nessa situação, dependendo do Mogi Mirim, que joga amanhã. Mogi Mirim CRB, o Mogi joga em casa, no estádio Romildo Ferreira, o Mogi ganhando o jogo, o Ceará termina a 9ª rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Torcedores revoltados nas redes sociais, na nossa interatividade, cobrando aí providências, cobrando da diretoria, cobrando a saída do técnico Silas, e não sei se o Silas seria tão culpado assim, mas já são tantas derrotas e a torcida quer mudanças, não deu mais uma vez para o time do Ceará, e daqui a pouco a gente vai ouvir aqui um pouco, vai ler um pouco aqui do que o torcedor está pensando na nossa interatividade. Acesse radioartilheiro.com.br e ouça a programação esportiva da 3FM com a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil, acessando o Instagram, @ZoomJeans12. Autopeças Escolares, 20 anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. 3290-1277. Carneiro e Companhia, espetacular self-service na Gustavo Sampaio, número 525, e Desembargador Praxedes 670. Mais de 40 opções para você, somente R$10,99. Série B do Campeonato Brasileiro, além da derrota do Ceará 2-0 para o time do Oeste, tivemos também mais um jogo na noite dessa sexta-feira.
um jogo que ainda não acabou. Atlético Goianiense e Paraná, finalzinho de jogo lá no Serra Dourada, vão empatando em 1-1. O Márcio marcou pro Atlético Goianiense e o Paraná Clube empatou com Rafael Carioca. Placar do primeiro tempo até aqui, 1 pro Atlético Goianiense, 1 pro Paraná Clube. Finalizada essa partida, termina nesse momento no Serra Dourada, empate das duas equipes lá no Serra Dourada. Pela Copa América 2015, a Argentina lutou, mas conseguiu a classificação nas penalidades, né? A Colômbia trabalhou muito a sua defesa, marcando Messi, o goleiro da Colômbia pegou tudo, mas nas penalidades a Argentina desperdiçou duas penalidades e a seleção colombiana 3. E Carlito Tevez fez 5-4 para a Argentina, colocando a seleção portenha na semifinal da Copa América realizada no Chile. Agora a Argentina aguarda o jogo de amanhã entre a seleção brasileira e o Paraguai para terça-feira fazer uma das semifinais da Copa América, já que a outra semifinal acontece na segunda-feira. Já temos essa definição entre Chile e Peru. O Chile que passou pelo Uruguai 1-0 e ontem o Peru, com 3 gols de Paulo Guerreiro, venceu a seleção boliviana por 3-1. O jogador Marcelo marcou para a Bolívia. Marcelo, que jogou aqui no futebol brasileiro, o jogador da Bolívia que marcou o gol boliviano. Paulo Guerreiro saiu como herói ontem, não havia marcado ainda na Copa América. Marcelo Moreno, né? O nome do jogador que fez o gol da Bolívia. Paulo Guerreiro saiu como herói ontem, marcando 3 gols, que ainda não havia marcado nenhum gol na Copa América 2015. Esse é o lance final. Em nome de Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, distribuidor da Integral Mix, rações Performance e Equimix para equinos, Mr. Hall, número 5390, 3235 6000. Tem também Adrice na Avenida José Bastos. Lá o telefone é o 3482 8000. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção. Rua Alberto Magro, número 500, 3491 1110. Digital Extracop, venda, locação e manutenção de copiadoras e impressoras. O seu revendedor autorizado Catum. 3493-5725. Depósito Itaécia em Calcaia. Todo sábado tem promoção pra você. Amanhã, hein? Estrada Velha do Icaraí, próxima rotatória. 3342-0502. Vamos aqui, opiniões do torcedor alvinegro que tá chateado com mais uma derrota do Ceará. Galera participando aqui do Bola na Rede Zap, 98935-1841. O Demir da Maraponga. A zaga falhando e sem ataque. Rumo à terceira, infelizmente. Opinião aqui do torcedor alvinegro. Adelino Júnior também está registrando a sua audiência aqui, 91,3. Olha só, aí vem a caça às bruxas, né? Sempre um culpado. O torcedor aqui está perguntando quem está trazendo esses jogadores, né? Sempre tem que ter o culpado, né? Futebol é coletivo, irmão. Quando não é só uma pessoa que traz, não, é todo mundo aí. Desde o treinador, a direção do clube, todo mundo aí é culpado por essa má fase do time do Ceará. Rafael Vieira, que vergonha, fora Silas, vamos mudar e acorda. Quem está por aqui também é o NEM. Ouvi dizer que estão trazendo o Misael de volta. O Misael está jogando no Paysandu, acredito que já completou, né, o número de partidas com a camisa do Papão. Não dá para o Misael voltar não, viu, irmão? Acho que é só um mero boato aí. Toda partida o Misael entra no segundo tempo com aquele outro jogador daqui, cria do Fortaleza, o Edinho. São as duas alterações já manjadinhas do técnico Dado Cavalcante, que teve uma rápida passagem no começo do ano pelo time do Ceará. Jorge Henrique da Praia do Futuro. Os culpados da situação do Ceará não é o Silas. Não dá para fazer omelete sem ovos. Os jogadores são os pernas de pau. Opinião aqui do torcedor da Praia do Futuro, o Jorge Henrique. Júnior do Antônio Bezerra. Ele fala aqui que Evandro Leitão, Robson de Castro e Silas vão acabar o Ceará. Torcida revoltada aqui, né? Um torcedor aqui, o Cláudio do Bom Jardim, diz que o Magno Alves tem que voltar, né? Eu também acho que tem que voltar, né? Agora, acho que não funciona assim. Acho que primeiro ele tem que querer e segundo o Fluminense tem que liberar também. Tem residência fixa aqui, né? Um dia ele volta. Vai voltar, a esposa dele é daqui, né? O Hugo do Bom Jardim, a torcida do Ceará não merece esse time. Adley, não tem perdão, Evandro Leitão. Reclamando aqui do time. Galera aqui contra o Silas também. A Alessandra do São Cristóvão fala que o Silas tem que sair.
Será que o Silas resiste a mais essa derrota? Vamos aguardar, né? O próximo jogo já é terça-feira contra o Luverdense fora de casa. Júnior Lemos, do Carlito Pamplona, ele fala: detesto hipocrisia. Vamos confessar que o time está ridículo. Opinião aqui do torcedor no Bola na Rede Zap 98935-1841. Daqui a pouco a gente traz mais interatividade aqui em 91,3. Nesse lance final, estamos repercutindo aqui, infelizmente, mais uma derrota do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Está fazendo um papelão o nosso representante na Série B até aqui. É o vice-lanterna e amanhã vai torcer contra o Mojimirim. Mojimirim que joga em casa. Amanhã, lá em Mogi, o Rivaldo, inclusive, está se escalando no time, fez gol no treino e deve jogar amanhã pelo Mojimirim contra o time do CRB, jogo que acontece às 4:30 da tarde. O Mojimirim ganhando, o Ceará termina a 9ª rodada na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então ao retrato do que foi a partida, né? Observando a partida, de olho no jogo, os nossos comentaristas, Edmilson Maciel e Laércio Medeiros. Laércio, o que é que acontece com o Ceará, né? Que ultimamente vem fazendo um primeiro tempo até razoável, mas no segundo tempo as coisas parece que mudam e melhoram para o adversário. Tá complicado aí, viu, Adriano? Eu concordo aí com tudo que os torcedores estão dizendo aí, colocaram, eu concordo aí. Tá na hora do Evandro, da diretoria acordar e fazer alguma coisa por esse time. Um time que passou aí, você vê, jogou campeão de uma Copa Nordeste, jogando com Bahia, com Vitória, com outros times grandes aqui do Norte Esporte, com outros times grandes, campeão, vice-campeão cearense e passando hoje por esse vexame que está passando o nosso time do Ceará. Realmente está complicado, a diretoria, eu não acredito aí na permanência do Silas, né? Nem porque ele não seja, ele pode até não ser o culpado da situação toda que está acontecendo no Ceará, mas chega uma hora que pesa o psicológico, pesa toda uma estrutura que não está dando certo, tem que mudar, tem que se reagir, tem que fazer alguma coisa. Então eu acho que o Silas não continua aí à frente do comando técnico do Ceará, embora ressaltando novamente, eu não acredito ele como culpado da situação, mas chega na hora que o torcedor não aceita mais e chega a dar um basta. Eu acho que o Ceará chegou no limite aí com essas derrotas aí que tem apresentado, com o futebol que tem apresentado. É complicada a situação, muito complicada a situação do Ceará. E eu acho que está na hora de a diretoria sentar, rever, ver quem está contratando, ver o que está trazendo, ver se é isso que realmente querem no time do Ceará, porque eu acho que o caminho está trilhado de forma errada aí. Tem que se fazer alguma coisa de imediato aí, Adriano. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85 98802 8826. A Mecrel inaugurou uma loja na Domingos Olímpio 697. Lá você encontra o novo extintor ABC. Ligue 3085 5037. Lojas Amarelinhas, móveis e ambientações. Agora ficou mais fácil comprar os móveis dos seus sonhos. Lojas Amarelinhas. Tem sempre uma pertinho de você. Debolas Car, funilaria, pintura, polimento cristalizado e retoques em veículos nacionais e importados. Rua Pedro Dantas, número 27, no Dias Macedo. Jean Veleiro, peixes, moluscos e crustáceos. Seleção dos melhores produtos. Ligue 3262-2248. Você também pode acessar jeanveleiro.com.br. Jean Veleiro, nesse você pode confiar. Tratamento odontológico completo é com a Odontopratice. Ligue 3264 e pratique mais sorrisos. Bom, a gente vai repercutindo aqui a derrota do Ceará. São 7 jogos, o Laércio, sem vitória do Ceará. São 6 derrotas e um empate de forma consecutiva, né? É demais para uma equipe que o Silas vem trabalhando, vem mexendo. O Edmilson pode opinar também aqui agora, tá chegando por aqui agora. São 7 jogos sem vitória e aquele mexe-mexe, jogadores que saem, jogadores que vêm, mas que não dão aquela resposta para a equipe poder estar numa situação melhor, Edmilson. É verdade, Adriano, tem certas situações que a gente fica imaginando. Olha, foi isso que o Ceará tinha de melhor, né? Porque você perder Magno Alves, Marinho e Mazinho é complicado para o treinador arrumar a casa, tá certo? Teria que ter competência para trazer alguém do nível e não se está vendo isso. É uma grande. Perdeu o Assisinho também, né? Agora, principalmente, eu quis dizer Assisinho, em vez de Mazinho, né? Tá certo?
Esses são os melhores jogadores do mundo. Você traçando assim o time que foi campeão da Copa do Nordeste, as mudanças foram muitas, né? E mudou para pior. E como mudou para pior? É verdade, Adriano. E aí que eu digo, você vai fazer um comparativo com o que tem agora, com o que tinha antes, é complicado. Agora também não dá para você imaginar que tem 7 partidas sem vitória, não. Aí também já é exagero, tá certo? Tá desarrumado, tá. E a gente comentando aqui, para ser honesto, 15 minutos o Jota me chamava e dizia: o Ceará tá bem. Teve um início, primeiro tempo excelente, pecou porque não teve gol, teve até bola na trave, tá certo? E no segundo tempo o Ceará tava com posse de bola. Mas é impressionante como o Ceará, na minha concepção, o Ceará tem 2 bons zagueiros. Mas tem uma proteção de zaga que é uma desgraça. Time nenhum joga com um volante só. É difícil você entrar. E você não vai dizer que o William Correia é volante. O William Correia é um segundo volante que sai pro jogo. A mesma coisa do Ricardinho. O que acontece? Você tá 6 partidas sem vencer, vai jogar fora de casa com um time que teoricamente é melhor do que o seu. Por que é melhor do que o seu? Porque ele está 2 posições na frente, ou 3 posições na frente. Esse time está na 16ª posição, 17ª, o Ceará está na 19ª. Então você tem diante de si um adversário forte jogando em casa. O que a lógica mostra? Aquilo que a gente passou a semana dizendo: se eu fosse ele, tomando 6 gols em 2 partidas. Então protege essa zaga. Já que você não pode botar 2 goleiros, coloca 2 volantes, cara. Qual é o problema? Coloca 3 zagueiros. Ele insiste em entrar com o time aberto, com jogadores sem as devidas qualificações no momento. Eu não vou dizer que esse Vinícius é um mau jogador, não. Eu não vi esse cara jogar. Eu vi ele jogar aqui no Ceará. Aqui até agora ele não jogou nada. E aí um primeiro problema. Vou olhar aqui na minha ficha técnica qual foi o momento que ele tirou o Vinícius. 29 minutos do segundo tempo. O cara jogou 48 no primeiro, com mais 29 dá 77 minutos para ele enxergar que o cara não deu um passe, não fez uma finalização, não bateu na bola, não aproveitou nada. O cara joga 48 com 29, 77 minutos com aproveitamento 0, porque o aproveitamento do Vinícius hoje foi 0. Ele não aproveitou um passe. A única participação que o Vinícius teve no jogo foi um escanteio contra o Ceará que ele botou lá. Aí 30 minutos, 20 minutos do segundo tempo. Tá certo? E o que é que esse treinador tá fazendo que ele não tá vendo isso? Ele tem que ter, no mínimo, alguém para lhe dar um scout do que o jogador tá fazendo ou não. Tem jogador que pega 200 vezes na bola, tem jogador que pega 6. E tem jogador que não pega nenhum. E ele tem que saber que esse jogador aqui é uma nulidade, não está fazendo nada. Estou citando o caso de hoje do Vinícius. E por que esse treinador não vê? Ou será que ele... O que é que tem? Será que as opções não são à altura que tem também? Não dá para você imaginar? Ou será que ele realmente não está enxergando? Então, já deu para o Silas? Eu acho que já. Agora, eu acho que não tem mais como segurar, não. Tá certo? Porque fez 2 partidas razoáveis dentro de casa. Perdeu uma e empatou a outra, tá certo? Aí faz uma partida dessa, um segundo tempo desastroso como esse. O Ceará teve 2 finalizações no segundo tempo, cara. 2 finalizações. E sabe de onde? De fora da área. Só e mais nada. Você lembra de algum escanteio pro Ceará no segundo tempo? Eu não me lembro, não. Tá certo? Então é complicado, a coisa tá desarrumada. A culpa é do Silas, ele é um mau técnico, não. Mas tem uma hora, cara, que nada tá dando certo. E você não pode pegar o estádio, o Carlos de Alencar Pinto, tirar e levar lá pro Janguruçu, não. Você tem que fazer alguma coisa ali em cima. Dá para pegar os jogadores, vão tudo embora, dá não. O que você tem que fazer? Precisa mudar alguma coisa. Tem hora que precisa mudar o técnico. Tem técnico que passa 1 ano, 2 anos. O Silas passou 7 meses, 6 meses. Vai completar 6 meses agora na próxima semana. Mas agora está nulo. A participação do Silas pode até o Evandro chegar e dizer: eu vou permanecer com o Silas. É uma questão dele, que ele é o presidente. Tá certo? Agora, a forma como está jogando o Ceará não é para lugar nenhum, não. Pode esperar que... o próximo jogo é fora de casa contra o Luverdense na teoricamente é melhor do que o Oeste. O Luverdense é time melhor do que o Oeste. Pode até o Ceará chegar lá, ganhar, fazer uma grande partida com o comando do Silas. Por quê? Porque futebol é assim, você não tem lógica dentro do futebol. No entanto,
A lógica mostra que é mais uma derrota do Ceará e vai chegar aqui esperando o jogo do ano, onde ele deveria faturar uma boa grana, jogar contra o Botafogo, levar mais perca com presença vai ser o jogo da pressão, de né? jogadores. Vai ser o jogo da pressão. Já estão, entre o lado psicológico, já estão querendo levar o jogo pro PV, porque vai ser o público menor, vai ser menos gente, enquanto era para ter uma visão maior, o Ceará se apresentar bem nesses 2 jogos, para fazer um grande jogo aqui, levar público, arrecadar uma grana aí, que tá precisando também um clube. Mas infelizmente está nessa situação. O grande erro que eu achei hoje, tá certo? E eu disse isso aqui no seu programa, aqui ontem, antes de ontem, tá certo? Eu disse aqui no programa que você apresenta com muito brilhantismo, o Faixa Nobre do Esporte, eu dizia, você lembra que ontem eu te disse isso aqui? Se eu fosse o Silas, eu botava mais um volante para jogar no Ceará. Porque você tem uma zaga que toma 6 gols em 2 partidas. Aí você vai jogar fora de casa com um time que está numa condição melhor do que você, jogando em casa, e você entra aberto como entrou, aí tava 1-0, o time por ali tentando segurar, ele tira um volante e coloca mais. E tem jogadores nulos lá na frente que não estavam fazendo nada. Aí ele tira para botar o Wesley, vai tirar um volante, ficar desprotegido. Foi exatamente o que aí. O Buiú passou, perdeu uma bola lá no ataque, quase na entrada da área. Aí o cara vem no campo todinho, quando chega na entrada da área, dá um toque pro outro que vem sozinho, fica todo mundo olhando. Naquela hora faltou um volante. Segundo gol foi culpa da substituição errada que o Silas fez. Teria que ter, como está vulnerável defensivamente, ele teria que no mínimo enxergar que o time dele está precisando de proteção. Olha, talvez, se você olhar aí na tabela de classificação, você vai ver que o Ceará deve ter a pior defesa dessa competição. E o treinador não está vendo. Olha os números aí. Dificilmente o Mogi tem tomado mais gol do que o Ceará. Pelo contrário, pode olhar no futebol interior, você coloca lá tabela, já que o meu site não está atualizado ainda, você pode colocar a tabela, você vai ver que o Ceará tem a pior, deve estar com a pior defesa do Campeonato Brasileiro da Série B. Detesto desapontá-lo, mas o Mogi Mirim tem menos 11 e o Ceará tem menos 7. Não, tô falando de gols, gol mais tomados. Aí é saldo, não? Não, aqui é menos. É menos. Então o Mogi Mirim tomou 11. Deve ser saldo de gols. Ele tem menos 11. O Mogi Mirim e o Ceará tem menos 7. Não, é saldo de gols. Eu estou dizendo que o Ceará deve ter o maior número de gols tomados. Só tem tabela. Tá certo. Pode não ser, não tem problema não. Agora, está sendo comparado com o Mogi Mirim, que é o lanterna absoluto, não gosta de ninguém ainda. Tá certo? A situação é essa. Você só vai encontrar em tabela esses números aí. Eu digo, o Ceará em 3 partidas tomou 8 gols, rapaz. São 9 rodadas. Você toma 8 gols em 3 partidas, deve ter a pior defesa. E o técnico continua jogando aberto, com um volante só, que só joga com o primeiro volante. Um jogo como esse, Adriano, você tem que jogar ou com 3 zagueiros, dando liberdade para os 2 laterais, ou então você tem que jogar com 3 volantes, com 2 volantes, seguro aqui. Vocês vão ficar prendendo aqui para não ter contra-ataque, para não ter esse tipo de jogada de área, que o volante ele marca tão bem quanto o zagueiro. Aí todo jogo do Ceará, bola parada, toma um gol, tome 2, tome 3, tome 2, tome 1. Precisa se proteger melhor, viu, Silas? É uma situação de são 7 derrotas consecutivas, né? Não consecutivas, né? São 6 consecutivas. Nem 6. O anterior não foi derrota, foi empate. Não teve nem 2. São 7 jogos sem vitória. Então pronto. No contexto, 7 jogos sem vitória. Em 7 jogos, 6 derrotas. Tá certo? Essa é a situação. Agora, é complicado, tá certo? A ideia que a gente passa... Adriano, eu tive uma empresa uns 30, 40 anos atrás e teve uma hora que eu olhava o que eu tinha para receber e tinha 2 vezes para pagar. A cabeça pira a cabeça. Você fica sem saber quem é que eu vou pagar. E tive que quebrar aí a falência, tá certo? É a cabeça do Silas nesse momento, tá certo? Ele olha para aqui, puxa vida, eu vou botar Vinícius. Mas se eu não botar Vinícius, eu vou botar quem? Quem é que eu vou botar? Porque eu não tenho alternativa. Vai botar Rodrigo Silva para jogar? Que não tem procedência nenhuma. Chega porque é um jogador barato que... Tá certo? Aí você olha pro banco do Ceará. O que era que o Ceará tinha de opção? Era aí que eu queria chegar, né? Essas contratações que estão chegando pro Ceará, se o Ceará começou fazendo um bom time no papel, ele mudou completamente isso na hora de repor as peças que foram contratadas e que deixaram o clube por N maneiras, né? Primeiro, o Magno foi pro Fluminense, alguns jogadores, o outro foi pro Sport, o Samuel, não deu certo o William, não deu certo o Marcos Aurélio, e as peças que foram sendo repostas não foram à altura, né? Jogadores que não estavam nem sequer sendo aproveitados nas suas equipes.
ninguém entrando pelo menos no segundo tempo. Quer dizer, jogadores sem ritmo de jogo, tanto que tá aí, o time joga primeiro tempo razoável, não dá pro gasto. Mas no segundo tempo há uma queda natural, por quê? Porque os jogadores não estão preparados para aguentar 90 minutos. Você sabe quais são os jogadores que o Ceará tinha hoje no banco, que são jogadores que podem figurar no banco do Ceará, que se respeite? Você sabe quais são? Sandro Manuel e Wesley. Quer dizer, o time tem condição de colocar 12 jogadores no banco. Ele tem 3 de qualidade para ficar. Não dá para esperar. Qual é a opção que você tem pro treinador? O treinador, olha, tudo bem que ele tá meio cego, né? Porque foram 29 minutos do segundo tempo, ele olhou Vinícius quebrando a bola, o que é que eu podia fazer? Aí olha pro time, botar o Siloé, botar o Rodrigo Silva, é o que ele tinha para colocar. Todo respeito ao Siloé, um jogador da terra, mas eu não contrataria, porque o Siloé, depois daquele jogo lá com o Flamengo, ele não conseguiu render em lugar nenhum. Vestiu várias camisas. Sabe quantos anos clubes faz? Grandes. 5. Pois é. E depois faz daquele 4 anos que ele não joga, vem pra cá. Não foi o Rodrigo Silva era reserva do ABC aqui em Natal. Tá certo? Quer dizer, são jogadores que teoricamente não tem qualidade, tá certo? Agora, você vai com o banco, olha o banco do Ceará. Gustavo Juvenil, que nunca jogou nenhuma partida pelo Ceará. O Vitor Luiz está chegando agora, ninguém sabe, um grande jogador no Palmeiras, 44 partidas como titular, mas está no banco aí, que eu também não posso avaliar que é um grande jogador. Imagino que sim, porque ele disputou até a Libertadores como titular do Ceará. Sandro, bom zagueiro. Palmeiras, né? Do Palmeiras, perdão. Sandro, grande zagueiro. Sandro Manuel, ótimo volante. O Wesley, bom jogador, tá certo? Aí você olha o resto. Rodrigo Silva, Siloé, Ricardo Conceição. Aí, amigo, o pobre do treinador tem que fazer milagre numa situação dessa, tá certo? Agora também, as besteiras que estão fazendo feito, como deixar esse Vinícius até 29 minutos do segundo tempo para fazer uma substituição, é porque não está enxergando mais nada. Tá igual aquele empresário falido. Tem 2 vezes para pagar e 1 para receber. Aí o cara não sabe nem raciocinar. Às vezes pega aqui uma graninha pequena e diz, mas eu vou pagar aqui, tô devendo a todo mundo. Tá igual a um que eu conheço. Vamos saber a opinião do J. Rômulo, ainda conosco, direto de Osasco. O Jotinha vai falar um pouco desse mau momento do Ceará e o que ele observa, né? O que está acontecendo com esse Ceará. Jota, a torcida quer ouvir você, né? As contratações foram equivocadas, é o treinador. Nessa hora é a hora da caça às bruxas, que o torcedor está tentando entender o porquê dessa má fase do time do Ceará. Jota. Olha, é verdade, Adriano. As contratações não foram as contratações que a torcida queria, né? E o Ceará está fazendo o inverso. Ele fez um time, montou um time bom para o início da temporada, foi campeão da Copa do Nordeste, né? Disputou com o Fortaleza, é natural perder uma disputa de campeonato para o Fortaleza, embora estivesse buscando um pentacampeonato, mas perdeu tudo bem, foi vice-campeão. O torcedor até entende que Ceará e Fortaleza um ganha, outro perde, isso aí é inevitável, né? Agora, no Campeonato Brasileiro da Série B, né, todas as vezes que eu ouço alguém da imprensa do sul do país, quando está fazendo o jogo da Série B, aí aponta e fala desse mau momento do Ceará e diz, eu não entendo, eles dizem, não entender como é que o Ceará está numa posição dessa. O Ceará que é um grande time, que tem uma administração muito boa, dizem que é uma administração que é modelo, né, no Brasil. Isso eu vi de pessoas fora daqui, né, pessoas que elogiam o trabalho da diretoria do Ceará. Agora, como todo mundo é falho, o Ceará está errando muito nas contratações. Tem jogadores que eu concordo aí com o Edmilson e Laércio em relação a Vinícius, Rodrigo Silva, né? E o Ceará perdeu Magno Alves, que sem dúvida, e a gente volta a falar nisso, porque é inevitável também, não se pode deixar de falar. Perdeu o Samuel Xavier, embora o garoto Buiú não esteja comprometendo, né, das substituições daqueles que eram titulares, mas o Buiú não está comprometendo. Não tem a vivência que tem o Samuel Xavier, mas, repito, é um jogador que esse aí é o menos culpado da situação do Ceará Sporting Clube. Mas jogadores que a gente podia esperar, como o Wesley, que não se firmou como titular do Ceará, né, como jogadores que vieram para suprir aquela lacuna daqueles que deixaram o Ceará, o próprio Roger Gaúcho, né, que é um jogador que eu vi jogar pelo Oeste
E fiquei imaginando, ano passado, esse jogador o Ceará devia catalogar para contratá-lo. Mas chega pro Ceará, aí o cara não consegue jogar aquilo que jogava. Eu vi ele fazendo belas partidas pelo Oeste ano passado, o Roger Gaúcho. E agora joga no Ceará, sei lá, sem vontade. É um jogador que não tem disposição, perde bola fácil. Sei não, alguma coisa está acontecendo. Eu que defendo a permanência de treinadores para que o treinador possa mostrar o seu trabalho, mas chega um momento realmente que quem tem que sair é ele mesmo, porque não se pode colocar 22, 23, 30 jogadores, trazer mais 30 e deixar o treinador. Infelizmente é isso que deve acontecer. Eu acho que o Silas não vai ser seguro no cargo do treinador do Ceará, embora que eu ache também que ele é o menos culpado. Eu não tenho tanta culpa assim, porque como é que você tem um time, desmonta um time, aí vem peças que são inferiores àquelas que você tinha, aí fica difícil para que o cara possa mostrar aquilo que tem. E aí eu concordo também com o Edmilson, olha, por exemplo, ele bota o Vinícius para jogar, concordo também com o Laércio. Aí olha pro banco, ele diz, rapaz, quem eu vou trocar agora? Eu vou trocar Siloé, vou botar o Rodrigo Silva, jogadores que já mostraram que não tem condição de vestir a camisa do Ceará. E aí, como é que fica? A culpa do treinador. Eu até, se fosse o treinador, eu já olhasse pro banco, tivesse um banco tão ruim como esse, eu já passava da coisa, eu perder com esse aqui mesmo, porque eu vou botar e não vai acontecer nada mesmo, então deixa perder com esse aqui mesmo. A não ser que o jogador contundisse e pedisse para sair, aí tudo bem, mas é difícil a situação. Eu acho que parte mais da diretoria, a diretoria do Ceará tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma atitude agora, né? A gente dizia isso há algumas rodadas atrás, tá começando o campeonato agora. Sim, amigo, já tem 9 rodadas, um quarto, um pouquinho abaixo de um quarto da competição, são 38 rodadas, estamos na 9ª rodada, o Ceará está aí dando um vexame a essa torcida, é vice-lanterna e poderá amanhã ir para a lanterna. Embora que estando aí na zona do rebaixamento, foi rebaixado na lanterna, vice na 17ª, 18ª, tudo é ruim, mas ainda é vexatório ficar na lanterna de um campeonato da Série B, que não é tão difícil assim. Quem é o time hoje que é o melhor dos que estão aí? É o Botafogo para a Série B, que está ganhando tudo, né? É líder isolado. E alguns outros parecidos com o Ceará, mas que estão melhores classificados que o Ceará na atualidade, como Vitória, como o Paysandu, né, que estão chegando ali para beirar o G4, né? Mas é difícil. Eu acho que agora tem que ser uma atitude tomada pela direção, pela diretoria, chamar, e se não dá mais para o Silas, é contratar um treinador de imediato, para que esse treinador tenha tempo de arregimentar o time, de organizar o time, contratar outros bons jogadores, porque do jeito que está aí, meu amigo, eu concordo com esse torcedor que há pouco mandou uma mensagem que você leu, se o ataque ruim, com a defesa ruim, aí seguramente o time tem grandes possibilidades de cair para a 3ª divisão. Seria realmente algo catastrófico para o Ceará, que nunca disputou a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, como a gente tem que acreditar, é acreditar que essa semana o presidente Evandro Leitão, seus pares de diretoria possam se reunir, possam tomar a decisão, porque do jeito que está não dá. Aí daqui a pouco vai querer que o torcedor vá ao jogo? Não vai, torcedor não vai. Pode botar o jogo do Ceará no Castelão, que o que faz, o termômetro para o time ter um grande público são vitórias. O Ceará não está conseguindo nem ganhar dentro, nem tampouco fora. E como é que vai querer botar no Castelão um jogo desse? Eu concordo, se tivesse uma fase boa, Ceará ganhando, tivesse uma melhor classificação, aí sim, Castelão seria lotado, seria até pequeno para Ceará e Botafogo. Mas é complicada a situação. E tem um detalhe que só quem pode resolver é a diretoria do Ceará, né? Tem que resolver agora, porque se deixar perder mais tempo, aí, meu amigo, vai perder, aí, não, ainda tem tempo, tem 30 rodadas pela frente, quando chegar na hora, esse time não engrena, aí vai cair para a 3ª divisão, aí é horrível para o torcedor do Ceará. Valeu, J. Rômulo, comentando aí a respeito de mais uma derrota do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. 2 pro Oeste, 0 pro Ceará. Jogo que aconteceu no estádio Prefeito José Liberati, em Osasco, interior de São Paulo. Olha só a galera que está interagindo conosco aqui no Bola na Rede Zap. Quem está conosco aqui, a galera tá
destilando ódio aqui. Cláudio do Bom Jardim, cadê aquele Ceará que foi campeão da Copa do Nordeste, vice do Cearense? Para fazer gol, tem que finalizar e chutar. Até falava Edmilson, falta um homem gol no Ceará quando o Marinho não tá. Não tem quem coloque a bola para dentro. Tem que contratar urgentemente um camarada para balançar a rede. Mas quando parece que não pode ficar pior, aí fica. O Marinho está sendo negociado com o Cruzeiro. Aí a opção do Marinho já pede. Quer dizer, tá pior, vai piorar ainda mais. Complicado. O Ceará tem que contratar e tem que acertar nas contratações. Tem que ser tiro certeiro agora. Mas parece que está desembarcando aí o Rafael Costa finalmente. Mas ainda não é aquele jogador matador, é aquele jogador mais de velocidade, aquele jogador que vem para jogar pelos lados, né? Opinião aqui do torcedor do Bola na Rede Zap, 98935-1841. O azar do Ceará começou quando ganhou a Copa do Nordeste contra o Bahia. De lá para cá perdeu o título cearense, jogadores machucados, outros foram embora, deve ser. Aí ele fala aqui uma coisa preconceituosa com os baianos que eu não vou ler não. Eu acho que isso aqui não vale a pena não, irmão. Tem que pegar menos pesado, né? Aí é preconceito. É o Jorge Henrique da Praia do Futuro. Tá de cabeça quente aqui com a derrota do Ceará. Tá dizendo que é praga do baiano. É normal, é mais ou menos por aí. É outra coisa mais pejorativa. Ronieri de Messejana tem um carinho muito grande com os baianos. Morei lá um tempo e não acho isso nem com Bahia, nem com ninguém. Eu acho que não é por aí não. Mas ele está de cabeça quente, a gente respeita aqui a opinião do torcedor. Ronieri de Messejana, o Silas está perdido, meus amigos. A opinião dele aqui. Quem está por aqui, o Josivaldo da Vila Manuel Sátiro. A culpa não é do Silas, tem que contratar jogadores de nível no Ceará. Aí fala aqui do presidente Evandro Leitão, tem que sacudir esse elenco antes que seja tarde demais. Galera participando conosco aqui no Bola na Rede Zap, 98935-1841. Claro que o torcedor tá de cabeça quente, chateado. A gente vai ponderar algumas situações aqui na medida do possível. Galera que está aqui chateada, o Cristiano do Henrique Jorge está por aqui também. Ele fala que o jogo Ceará e Botafogo vai ser no Castelão. Já foi alterado e será na Arena Castelão. Passando esse próximo jogo contra o Luverdense, o Ceará enfrenta o Botafogo. Em seguida ele continua jogando em casa, enfrentando a equipe do Criciúma. Tem torcedor otimista aqui também. Olha só, o Alex Oliveira, xará do nosso repórter. Ele fala que acredita na reação do Ceará. Vamos falar em contratação. Agora, quando se fala em contratação, a direção some para ele. Mas ele está aqui otimista, acreditando ainda na reação do Alvinegro de Porangabuçu. Deixa eu ver quem está por aqui. Aí sem se identificar não dá pra gente ler. Aí complica, né? Você coloca o nome e a gente vai identificando aqui e vai lendo também na medida do possível. O Demétrio está conosco aqui também. Ele fala que Edmilson Maciel e J. Rômulo, me desculpe dizer, mas brigamos para não cair. Estamos igual ao Vila Nova ano passado. O último orgulho alvinegro pode estar indo embora e nunca ter ido para a Série C. Aí ele ouviu dizer que está trazendo o Misael de volta. Eu acho que não, porque o Misael já jogou todas as partidas já pelo Paysandu e não daria para retornar para o Ceará. Essas derrotas parece naquela época que o Ceará não tinha moral e nem respeito. Sabemos que não dá mais para o Silas, mas pode trazer o Guardiola, que o time é horrível e mesmo assim não dará. Então ele também está cobrando contratações, o torcedor Demétrio aqui. Já falei aqui, o Ronieri de Messejana, o Pedro Álvaro está no Álvaro N. Tem que ter mudanças urgentemente. Saíram jogadores que faziam diferencial, aí a diretoria contratou pernas de pau. Desse jeito, jogando esse futebolzinho, não leve a mal não. Série C. Torcedor aqui chateado, claro, torcedor alvinegro, depois de mais uma derrota do alvinegro. O Júnior Fano, do Dias Macedo, infelizmente será perdeu grandes jogadores e não repôs a altura. Trouxe qualquer um para o lugar e está dando nisso. Time sem qualidade. Minha opinião, estádio vazio, praticamente vazio, 150 pagantes. Vergonha isso, né? A galera que está participando. O segundo aqui, o ouvinte, né? Não vi nem. Procurei aqui na internet. Essa faixa. Era mais ou menos, e era esperado mais ou menos, né? Porque o Oeste não tem uma grande torcida. O Ceará tem torcedores em São Paulo, claro, né? Que um ou outro vai de São Paulo para Osasco. E o Oeste não. Itápolis é mais distante de Osasco. Seria bem menos gente lá do Oeste para torcer pelo time rubro-negro lá do interior de São Paulo. E mesmo assim, jogando num campo, né, Edmilson, praticamente neutro, o Ceará não conseguiu
a vitória mais uma vez. Desarrumado ali na frente tá feio. Você olha pra frente, a perspectiva é a pior possível, né? Será o nível de jogador. Eu vou dizer uma coisa, eu achei que esse Roger Gaúcho até que é um bom jogador. Enquanto ele teve gás, ele segurou lá, tá certo? Agora, cara, você olha dali pra frente, Vinícius. E as opções de banco também, né? Pra mexer, pra tentar dar uma oxigenada no time, é complicado. Né? Tá. Não sei se esse Fabinho vai render mais. Bastante movimentação para por aí, tá certo? Agora precisa fazer gol. A jogada do Ceará se resume a alguém tocar a bola, chegar no Ricardinho e ele meter de média distância. Todo mundo tá vendo isso e tem uma dificuldade. Ele fez uma finalização de média distância e colocou uma bola muito bem de falta. Só isso, do Ricardinho. Todo mundo sabe que o Ceará não tem alternativa ofensiva. A única jogada que o Ceará tem em termos ofensivos, tramada já, é o Ricardinho chegar na intermediária ali pela frente da área e bater no gol. Ricardinho super marcado, todo mundo se protege. O Oeste está jogando com 3 zagueiros e 2 volantes, são 5. Aí o Ceará vai com 2 zagueiros e um volante só. Se abre, não tem alternativa, porque você jogar com um volante só, você não pode soltar a lateral. Você tem que ter alternativas para frente, tá certo? Quando você joga com 2 zagueiros e um volante, todo adversário tem no mínimo 2. Então tem que ficar 2 marcando e um na sobra. Quando você joga assim, você tem que dar liberdade aliás, você não pode dar liberdade para os seus laterais, porque senão vão tomar a bola nas costas acolá, né? Aí você joga com um volante só, insiste com um volante, porque ninguém vai me dizer. O William Correia é um cara que se movimenta, cerca muito bem, mas não é jogador de marcação, é diferente de um Baraca, é diferente de um Sandro Manuel, tá certo? Então você dá espaço para o adversário. Agora, precisa ter um pouco de sorte também, né? Porque a chance que o Ceará teve, a bola foi na trave. A primeira que teve a equipe do... Ali, pouco você se culpa naquele primeiro gol. Pouco você encontra alguém culpado no primeiro gol. Viu, Laércio? Porque essa bola, normalmente, quando você bate o escanteio, que alguém desvia, só se a defesa estiver muito atenta. Mas o segundo toque de lá, normalmente, é fatal. Ele tava sozinho ali, realmente não tinha marcação, a bola caiu, podia cair qualquer lado ali, caiu no pé exatamente dele lá de esquerda, ele completou para dentro do gol. Pois é, tá complicado, eu não vejo. Contra o Ceará, né? Oi, Jorge. Isso acontece quando o Ceará vai, por exemplo, receber uma cobrança de escanteio. Quando o Ceará vai, aí dificilmente já fez, né? Como fez na decisão da Copa do Nordeste, o Ceará fez 2 gols de cabeça, né? O Gilvan e os Ares. Mas agora não, o Ceará está ao inverso agora, está tomando. Quer dizer, o time vai e faz. O Ceará, quando vai, não consegue. Pode meter a bola na primeira, na segunda trave, mas não tem jeito de o Ceará fazer gol, né? Tem atacante, né, Jota? Sem atacante é complicado. A situação... sem atacante, né? O interessante, viu, Jota? Eu estava conversando com um amigo meu, ele estava me dizendo, aquele jogador cearense que foi para o exterior, veio para o Corinthians no ano passado, jogar 4 meses, um zagueirão que jogou lá com com aquele moreno do Corinthians que joga muito, que está indo agora para o exterior. O Gil, né? É que jogava com o Gil no ano passado. São 2 nomes. Ele foi jogador aqui do Pastore, que levou. E hoje ele tá no exterior e veio jogar pro Corinthians no ano passado. É cearense, é daqui. É amigo ali do nosso Pedro Alain. Mora ali pertinho do Pedro Alain, Messejana, tá certo? Esse jogador foi pro exterior, passou um ano lá, veio pro Corinthians. Na segunda semana o cara já era titular e segurou o titular e foi pra seleção brasileira. Aí o jogador chega do exterior pro Ceará, tem que passar 90 dias se adaptando. Pois é. Porque aí, será que o feijão de corda daqui tá fazendo mal os caras? Que é isso, né? Então tá complicada a situação, viu? Complicado. Eu dizer naquele tempo, não, o William tem que se readaptar. Os do Corinthians, quando vem, os tantos se readaptam. 15 dias. Aí é questão de estrutura de cada clube também, né? Aí, com todo respeito, a gente não pode comparar, né? Aqui tem coisas que a gente não consegue entender, viu, Jota? Tem coisas do futebol realmente também, mas tem... E aqui tem coisa, no nosso futebol, justifica, de alguma forma, meu Deus do céu, a quantidade de profissionais que o Ceará tem no seu departamento de futebol. Justifica o Marinho chegar numa partida daquela, fazer um gol, tirar a camisa, aí quando o cara pergunta, Marinho, você tá fora, foi o 3º cartão, ele diz, que merda. Quer dizer, o cara não sabia que não podia forçar um cartão
porque faltou alguém no Ceará para dizer: Marinho, você é um jogador importante, você não pode tirar a camisa porque você vai ficar fora do próximo jogo. Quer dizer... Da mesma forma que você disse, depois o Marinho ficou suspenso para essa partida que tomou o cartão amarelo. Custa lembrar, nós estamos vivendo numa competição importante, ela busca o acesso. Custa, os relacionados são 18, são 20, ó pessoal, você tem um cartão, você tem 2, cuidado, não tirar a camisa não, lembrar, mostrar as regras do futebol pro cara, né? Tá, claro que se o cara é forçado a tomar um cartão, evitar que alguém faça um gol, tudo bem, mas do jeito que sabe que não pode tirar a camisa para comemorar. E o Marinho tirou, aí depois ainda passa um atestado de irresponsabilidade e de falta de organização no time. Na organização do time. Com certeza absoluta isso passa. Aliás, se viu de chacota, mangoça aí por aí afora, né? Passou em todas as vezes de TV passando, mostrando, fizeram até música para aquela frase do Marinho, né? Que merda. Aquele palavrãozinho lá, né? Que merda. Pois é, que merda. Aí fizeram até tipo um rap, né? Um samba, sei lá. Isso, aliás, muito bem composto, né? Na verdade, né? Pegaram palavras de Marinho e jogaram num samba. Sim, ficou muito legal. O compositor, porque o cara foi inteligente. Ele só fez um sample. Pois é, exatamente. E o compositor é o Marinho. Pronto. Agora o que acontece? Cara, que profissionais que estão ali na retaguarda do Ceará que não tomam conhecimento. Olha, o Luiz Guilherme, todo jogo ele diz aqui. Sabe o que acontece? Os caras estão ouvindo aqueles acolá, os inimigos. Só pode ser, rapaz. Você tem que pelo menos saber o que ouvir. Quem é que te dá informação? Ou quem é que fica chacoalhando? Tá certo? Porque o Luiz Guilherme, toda partida que acontece aqui, o Luiz Guilherme diz: alguém tem tantos, fulano tem tantos cartões, fulano tem tantos. É só ouvir o programa. Mas vão ouvir porcaria, aí cai nesse tipo de desgraça. O Marinho entra em campo, o principal jogador ofensivo do Ceará entra em campo e não sabe que tem 2 cartões. Por quê? Porque estão ouvindo que não deve. Isso é para criar vergonha para aquele amar, tá certo? Depois vai aprender a ouvir. Ah, mas eu não sabia uma ova. Você é muito incompetente. Mas olha, Edmilson, se me perguntarem sub-15, Campeonato Cearense sub-15, quem tem mais cartão amarelo, quem tá pendurado, quem não tá, eu sei, porque eu acompanho todos os cartões. Mas no Ceará já tá resolvido o problema do Marinho, para ele não esquecer mais. Penduraram lá, pregaram no guarda-roupa dele a foto de uma mulher grávida, para ele não tirar mais a camisa. Não tirar mais a camisa, Luiz. Verdade. Olha só o torcedor como tá aqui, meio assim, desorientado, aqui é o Alex Oliveira. Ele fala aqui: rapaz, pelo amor de Deus, não sei mais o que dizer quando chegar em casa, não sei mais o que falar pra mulher aqui, falar em contratação, a direção some. Eu acredito na reação. Ele fala: sou mais o Sérgio Alves e o Mota hoje, cambada de perna de pau. Chama o Dimas Filgueiras, sai Silas e volta Batoré. Falta de comprometimento, força, raça e vontade, né? O amigo aqui tá meio desesperado, né? Tá meio desesperado, na verdade, tá inspirado, né? Também. Desesperado e inspirado. É o torcedor do Ceará, né? Aqui sofrendo com os maus resultados, né? Dá um rap aí. Já dá, né? Uma letra aqui já dá um mote pra dar uma sampleada aqui também. Deixa eu ver quem tá conosco aqui também. Deixa eu ver aqui. Do Budubim, Adriano do Budubim. Ele fala aqui que esse time do Ceará não joga, não briga pelo acesso. Desse jeito vai brigar pra não cair. Aí tem o Leonardo do Capão, tá zoando a galera aqui. Eu falei que ia ser 2-0 pro Oeste. Aquele torcedor que falou no início do jogo. E tá aqui, voltando aqui pra falar também. Eu já tinha tradição, mas é a minoria, tá? Só queria aqui, viu, Adriano? Eu vi realmente a diretoria do Ceará, ver o que eles vão falar, o que nada, que agora não, se preocupe não, que celulares desligados, já tentei aqui pra tudinho. Celular, tudo não. Ele tem que falar, tem que se pronunciar, porque. Vamos falar. Agora, eles têm uma filosofia que é o seguinte. É o momento, né, Laércio? Também, às vezes, de cabeça quente, o cara espera. A torcida não precisa ser agora, não precisa ser nesse momento. Eu quero ver o que eles vão. O que vão espera um resultado informar, imediato, o que vão dizer para essa tem que ter essa grande torcida do Ceará. De esfriar a cabeça para não tomar assim, uma atitude intempestiva. Até entendo o torcedor, que ele quer de imediato logo uma resposta, mas eu entendo também o lado do dirigente,
que é complicado Deixa você a cabeça administrar, esfriar. para depois você tomar uma decisão. O jogo está em cima, é terça-feira, mas vale a pena, vão pesar na balança. Deve ser um grupo de diretores. O Evandro não decide só, claro que a última palavra é dele, mas ele tem lá o Robson, tem gente lá também, assessores. O Robson, tem o Coelho, tem o Robson, tem ele, tem o Robson. Tem mais gente, esse grupo aí vai decidir, tá certo? Com agora certeza, ele pode fazer. Ele pode dizer o seguinte, olha, Silas, infelizmente, o jogo é terça-feira, infelizmente, não dá mais pra você, bota o auxiliar técnico, que é o irmão do Silas. Então, tira esse que passou aí não 77 minutos. O nome do técnico do Ceará é Paulo Silas do Prado Pereira. Mesmo nome do irmão, Paulo Silas. São irmãos gêmeos, né? Até no nome. Vocês, quando o papai, a gente falava nesse tipo de coisa, o papai dizia, muda a dor, o gemido é o mesmo. Muito bem, nada, né, Luiz Guilherme? Nenhuma novidade. Olha, não. Como o Edmilson falou, os telefones todos desligados, celulares. É claro, presidente Evandro Leitão, vice Robson de Castro. Só aquele telefone secreto para eles falarem entre si, né? Exatamente, foram para lá acompanhar o jogo, mas está muito em cima e não vão tomar uma decisão precipitada. Ou seja, o Silas só não é técnico do Ceará, amanhã já, se ele, Silas, pedir para sair. Alegar que não está mais com clima, não tem mais como dominar o grupo, motivar. Tipo o Doriva do Vasco. Exatamente. Aí disse, olha, não quero, mas só nessa hipótese, que aí o Ceará vai ficar sem treinador, porque até o irmão vai embora. Mas fora isso, a diretoria não vai chamar e colocar ele, pelo menos até terça-feira, depois do jogo de terça, o Ceará vai ter aí alguns dias para pegar no final de semana. Até outra terça. Na outra terça, né? Que vai ser terá exatamente uma semana para poder aí sim eu creio que eles possam já pensar no nome, já ter o nome já entabulado para o Silas saindo ou eles conversando, pedindo a saída do Silas, colocarem outro. Amanhã o Ceará vai treinar ainda, faz um regenerativo em São Paulo, depois vai seguir. Já no domingo vai para Lucas do Rio Verde. Ele vai primeiro para Cuiabá. Depois que segue para Lucas do Rio Verde. Agora, aqui, pelo menos dentro da programação, está prevista a ida do goleiro Thiago Campanharo e também do Marinho, né? Pois é, só que o Marinho vai, mas é para já com uma passagem comprada já. Pois é, mas nem tudo é tão ruim assim pro Ceará. A diretoria tá pensando, negada, uma derrota tá, mas vem uns 800 por aí do Cruzeiro, pelo Marinho, né? Tá certo? Falam que a multa é menos de 1 milhão, outros dizem que gira em torno de 2 milhões. Também fica essa informação que não é certa. Muito vazia, né? Exatamente, vazia, sem a gente ter uma ideia de quanto vale realmente, quanto o Ceará vai ganhar. E torcedor aqui perguntando pelo dinheiro da Copa do Nordeste, o dinheiro para render esse, né? Contratou, fez distrato, também não é assim, né? O dinheiro também não é para durar. Isso é verdade. Não vai durar a vida inteira. Pensa que o Ceará tá dando dinheiro, não. Ah, não. Tá legal. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos, 1713, com telefone 3484-6533. Primos Motopeças tem mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Autoescola Freitas, especialista em educação de trânsito. 3298-1933. Agora sim, vamos agora à escolha do melhor jogador da partida. A missão para vocês escolherem agora o melhor jogador da partida. Aquele jogador que encheu os olhos da galera que acompanhou. 2 pro Oeste, 0 pro Ceará. A hora do craque bola na rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Estamos juntos no lance final para a escolha agora do craque bola na rede. E eu vou começar com J. Rômulo, Jotinha, desde o estádio Prefeito José Liberati em Osasco. Para você, Jota, o craque bola na rede. Olha, gostaria que fosse um jogador do Ceará, né? Mas infelizmente não vai ser. Eu vou votar no Mazinho, camisa 10 da equipe do Oeste, bom jogador, articula ali as jogadas de meio campo, faz as penetrações para que os jogadores de ataque pudessem chegar, e também é um jogador que bate no gol, bate faltas bem, bate escanteios. Meu voto é para o Mazinho, camisa 10 do Oeste. Tomara que no futuro
ele venha jogar no Ceará. Mas todo jogador que a gente diz que é bom, quando chega aqui no Ceará, aí não joga aqui que jogava nos seus times de origem. É complicado. Um abraço, Adriano. Foi Fica muito calado, bom Jotinho, então não fala mais. Oi? Não fala mais então em jogador, né? Pois é, não falo mais. Vou só votar por votar e dizer que ele não é um bom jogador, mas foi um bom jogador hoje, o Mazinho, tá certo, querido? Valeu, J. Rômulo, abraço pra você e até a próxima. Até a próxima, até terça-feira estaremos juntos novamente com toda a equipe Bola na Rede e agradecer, né, a audiência de todos. Sei que a torcida do Ceará tá chateada, realmente tem motivos, é porque quem é que gosta de peia, né, rapaz? Ninguém gosta de peia, né? Nem mulher de malandro. Imagine torcedor de futebol. Realmente está feia a coisa. Dirigentes do Ceará, tomem cuidado para que o time não caia para a terceira divisão, porque se cair, meu amigo, aí a coisa fica feia. Tá vendo aí a situação do Fortaleza há quanto tempo na Série C e faz boas campanhas, não consegue sair. Tomara que esse ano o Fortaleza faça uma boa campanha e saia, né? Que é triste para o futebol e triste para o time grande, como é o Ceará, como é o Fortaleza, disputar uma Série C, como é o caso do Remo, que nem na D tá, né? O Remo, time de tradição no norte. Mas é isso aí, um abraço a todos, forte abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima jornada esportiva. E eu vou ficar aqui prestando atenção no retorno para saber quem é que vai ficar, viu? Porque eu escapei dessa, você falou não em fui fica, traído, eu pensei que você ia ficar. voltei. Você falou em fica, eu pensei que você ia ficar, mas eu fico... Não. Um abraço, querido. Valeu, J. Rômulo, trazendo aí a sua escolha, escolhendo o Mazinho como o craque bola na rede. Então agora vamos para Laércio Medeiros, para você o destaque do jogo, o craque bola na rede. O Adriano, embora o Ceará perdeu, mas eu fico com o jogador do Ceará ainda pelo empenho dele em campo. Eu vou votar aqui, meu voto vai pro Roger Gaúcho, pelo empenho dele em campo, tudo que ele fez, tudo que ele correu. Embora com a derrota, meu voto vai pro Roger. E ele promete muito aí pro Ceará ainda, eu acho que vai ser uma grande peça dentro desse elenco do Ceará. Valeu, Laércio Medeiros, valeu pela participação, boa noite pra você. Boa noite, Adriano, os nossos ouvintes aí. Valeu então, Laércio Medeiros, escolhendo o Roger Gaúcho como craque bola na rede. O Jota votou no Mazinho do Oeste, o camisa 10 do Oeste, que fez uma boa partida. Para você, Edmilson Maciel, o craque bola na rede. Esse terceiro zagueiro do Oeste, os cara que fez o gol de cabeça, né? Ele bate muito, é um líder dentro de campo e é um baita jogador, viu? O gigante? O gigante, né? Que ele é o terceiro zagueiro, ele joga com 3 zagueiros. Mas eu voto Daniel Gigante. Sim, Daniel Gigante, pois é. Mas eu voto no Mazinho. Realmente é um jogador, é aquele meia, camisa 10, que não é lento, se movimenta, distribui o jogo muito bem. Acho enquanto ele aguentou, enquanto ele teve tempo, ele foi o homem do jogo. E eu faço só uma correção, né? O Ceará não tem a pior defesa. O Ceará tomou 15 gols e o Mojimirim 16. Por um gol, o Ceará não tem a pior defesa da Série B. Valeu, boa noite então, Edmilson Maciel. Boa noite. Edmilson Maciel escolhendo aí o Mazinho como craque bola na rede. Agora Luiz Guilherme, seu Luiz, para você o craque bola na rede. Olha, Adriano, meu voto vai também pro Mazinho. Ele é um jogador que inclusive não estava sendo titular da equipe do Oeste, deve ter sido contratado agora, mas é um jogador que se destacou no jogo e pela disposição, pela categoria, que é um jogador que tem um bom domínio de bola, bom toque, bom passe, e também o homem da bola parada, né? Bate falta, bate escanteio, se destacou. Faz e fez muito bem o que Ricardinho costumava fazer no Ceará. Então o meu voto vai pro número 10. Fica com ele. Não, só voto. É o Mazinho, foi o patrão da bola, sem trocadilho. Valeu, Luiz Guilherme, boa noite pra você. Boa noite, a gente se encontra segunda-feira dentro do Faixa Nobre do Esporte. Tem uma surpresa pra você, a gente se encontra domingo, você traz informações do Ceará dentro da nossa transmissão pra Salgueiro e Fortaleza. Até lá, de repente, poderemos ter novidades, né? E você informa pra nós. Pode deixar. Valeu, Luiz Guilherme, escolhendo o Mazinho, então 3-1, Mazinho escolhido o craque bola na rede, o Mazinho camisa 10 do time do Oeste, o Rubrão, que venceu o Ceará 2-0, que fase, Ceará, vamos espantar essa má fase, tá passando da hora.
Terça-feira tem mais Ceará na parada contra o Luverdense fora de casa no estádio Passo das Emas. A gente fica na torcida para o Alvinegro se recuperar. Nosso representante precisa de uma recuperação e nós ficamos na torcida para que seja terça-feira. Não foi dessa vez, mas que terça-feira o Ceará consiga encontrar então o caminho das vitórias. Domingo tem mais futebol na 3FM. A partir das 6 horas da noite estaremos aqui para comandar o pontapé inicial, o esquenta, já aguardando Salgueiro e Fortaleza, Série C do Campeonato Brasileiro. O tricolor voltando a campo, voltando a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro no Agreste Pernambucano, no estádio Cornélio de Barros. Quem vai contar a história para você é o locutor de todas as torcidas, Kleber Tubarão, ao lado de Eduardo Matos Martins Andrade, no campo de jogo, Alex Oliveira. Agradecendo a sua audiência, agradecendo também o trabalho do DJ Djavan Rosa, que esteve conosco aqui, levando esse sonsaço para você, da 3FM 91,3, com a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. E você vai curtir agora a madrugada na 3FM 91,3, trazendo um show de música para você. Foca na 3FM, foca na 3, e aqui é melhor. Eu volto domingo, 6 horas da noite. Essa é a 3FM, operando em 91,3 MHz. Uma rádio do Sistema Comercial de Comunicação.